Olá e bem-vindos! Hoje o nosso mergulho vai ser uma questão bem complexa que assombra uma das linhagens mais enigmáticas que existem. Malcavai é um mártir, um herege ou um monstro adormecido. Pois é. As fontes que a gente tem, elas não dão uma resposta única. Na verdade, elas nos dão umas 3 lendas que, se contradizem. E esse é o ponto central. A gente não está lidando com um fato histórico, né? É mais uma coleção de mitos, cada um com sua própria verdade. Entendi. Nossa análise hoje não é para achar o que realmente aconteceu, o que talvez seja impossível, mas para entender o que cada história revela. Sobre o universo, sobre a loucura, a profecia. Certo. Então vamos mergulhar nesse labirinto. O ponto de partida para quase tudo isso é um evento gigantesco, a queda de Cartago. Exatamente. E no centro disso tudo, as fontes colocam uma figura fascinante, uma oráculo malcaviana chamada Trifosa. Ela vai até Camila, o líder vampírico de Roma, com uma mensagem terrível. Ela diz que Cartago precisa ser destruída. Mas não por política. Não. É porque a cidade, segundo ela, virou um ninho de infernalistas, os Baali. Então, na visão dela, destruir uma das maiores cidades do mundo era um mal necessário para evitar algo muito pior, o apocalipse. Uma lógica bem brutal. Exato. Para ela, era a primeira batalha de uma guerra de milênios. Mas o que me impressiona é a escala das profecias dela. Milênios depois, os escritos delas são redescobertos e falam de outra coisa. A sombra vinda do abismo. Isso, uma sombra que consumiria o mundo. E essa profecia é bem vaga, né? Essa sombra do abismo pode ser qualquer coisa. E essa é a questão. Isso mostra uma característica central da percepção malcaviana que as fontes destacam. Eles não veem só um futuro, eles veem possibilidades. Certo. Essa sombra poderia ser o antediluviano La Sombra, mestre das sombras. Sim. Poderia ser a libertação dos demônios que os Baali servem, também. Para a mente da Trifosa, as duas coisas podem ser igualmente verdadeiras. E isso prepara o terreno para a história do próprio Malcave. Perfeitamente. Ok, então temos esse cenário de profecias apocalípticas. Isso nos leva à primeira e talvez mais famosa versão do fim de Malcave, o mistério nos portões de Petra. Sem dúvida. Essa história o pinta quase como uma vítima, né? Um mártir. Totalmente. Nessa lenda, Malcave é encontrado, destruído, abatido por um agressor que é descrito como invisível e sobrenaturalmente rápido. Nem ele viu o golpe chegar. Exato. É um clássico mistério de assassinato. E os suspeitos são basicamente a realeza do mundo vampírico. As fontes apontam para o fundador do clã Assamita. Talvez agindo como um executor, um juiz. Ou, o que eu acho ainda mais interessante, a fundadora do clã Toreador. A suspeita sobre a toreadora é fascinante. O motivo não seria poder ou vingança, mas filosofia. Filosofia. A tradição oral diz que ela via a loucura de Malcave como uma corrupção da beleza, da humanidade. Para ela, ele era uma falha na criação que precisava ser corrigida. Um ato de violência extrema nascido de um ideal estético. Uau! Exato. E a consequência dessa morte é o que realmente define tudo. O que acontece depois é gigantesco. É o momento de criação do clã como a gente conhece. Os seguidores dele, quando encontram o corpo, num ato de desespero, de lealdade, eles bebem o sangue derramado na areia. Eles estavam tentando preservar a essência dele. Isso. Impedir que ele desaparecesse para sempre. E esse ato cria a chamada rede de loucura. Uma consciência coletiva, uma conexão telepática entre todos os descendentes. Mas, peraí. Sim. Consciência coletiva soa quase bom demais, sabe? Uma conexão total. Conhecendo o tom dessas fontes, duvido que seja tão simples. Qual o lado sombrio? Você tá certo. Não tem nada de utópico. O lado sombrio é a teoria de que a individualidade deles é uma ilusão. A rede não é só comunicação. A interpretação mais forte sugere que a mente de Malcave sobrevive ali dentro. Ele não morreu, ele se fragmentou. Seus descendentes viraram seus olhos e ouvidos pelo mundo. Ele não é um fantasma na máquina? Ele é a máquina.
Nessa história, ele é um mártir cujo sacrifício deu aos filhos um dom terrível. Entendi. A versão de Petra nos dá um Malca vítima de uma conspiração, mas outra fonte pinta um quadro completamente diferente. Ele não é a vítima, é o agressor. E o juiz é ninguém menos que Caim. Exatamente. Se a história de Petra é um mistério, essa é uma tragédia de proporções bíblicas. Heresia e punição. Como assim? A lenda diz que Malcavi, guiado pela voz de um anjo, passou a acreditar que ele era o verdadeiro profeta e que Caim, seu criador, era um falso ídolo. Isso é uma audácia de nível cósmico. Desafiar o primeiro vampiro, a origem de toda maldição. É o ápice da ubris. Ele não manda um recado. Ele vai até a segunda cidade, o coração do poder de Caim, e o confronta. Declara ele um herege. E a reação de Caim? É instantânea e absoluta. Ele não discute. Ele simplesmente apaga Malcavi da existência. Como assim apaga? Um dos fragmentos diz que Caim só olhou para ele e, com um ato de vontade, o transformou numa poça de sangue fervente. Fim da discussão. Meu Deus. Mas o que me chocou foi o que veio depois. Seus filhos mais próximos, 6 deles, um número recorrente, em vez de fugir, eles se ajoelham e bebem os restos do mestre do chão. O mesmo padrão da história de Petra, beber o sangue, criar a rede. Mas o contexto aqui muda tudo. Muda completamente, porque essa versão adiciona uma camada crucial, a possível origem da loucura de Malcavi. Sugere que não era algo inato, teria vindo de cometer o pecado vampírico supremo, a diablerie. Certo, para quem não está totalmente familiarizado, pode explicar rápido o que é a diableria? Claro, é o ato de caçar e consumir a alma e o poder de outro vampiro, o mais antigo. É o crime capital, um canibalismo espiritual. A teoria é que Malcavi teria diablerizado um ser da segunda geração. Um ser de poder quase divino. Isso. E, ao fazer isso, ele absorveu não só o poder, mas também a insanidade dele. Isso transforma completamente a ação de Caim. Ele deixa de ser um tirano furioso e passa a ser um criador limpando a própria bagunça. Exatamente. Não é mais fúria, é julgamento. Ele está eliminando uma ameaça instável que ele mesmo criou. Nessa versão, Malcavi não é um mártir. Ele é um herege perigoso. É impressionante a complexidade. Tentar manter essas duas narrativas na cabeça ao mesmo tempo, comparando os detalhes, exige uma ginástica mental. Exige. É como se um detetive com fontes mitológicas que se contradizem. É uma ótima analogia. Elige a capacidade de analisar informações conflitantes, reconhecer padrões, pensar de forma crítica. É uma habilidade de mergulhar fundo em sistemas complexos. Sabe, esse tipo de curiosidade intelectual e a capacidade de processar informações complexas é um perfil que se vê muito em quem gosta desse tipo de universo, de RPG. Geralmente são pessoas mais criativas, inteligentes, envolvidas com leitura. Ah, com certeza. Existe uma correlação muito forte. A habilidade de sintetizar informações de múltiplas fontes e achar o padrão é crucial, tanto aqui quanto em cenários do mundo real que exigem muito preparo. Exato. E é curioso como esse perfil combina muito com os desafios de se preparar para grandes provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. É o mesmo conjunto de habilidades, de foco, de análise profunda. Uma conexão muito interessante. Para quem é estudante e se identifica com esse desafio de dominar um conteúdo complexo, quem quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, desculpe o desvio. De volta à loucura e profecia. Temos o mártir de Petra e o herege da segunda cidade. Mas as fontes jogam uma terceira possibilidade, talvez a mais perturbadora de todas. Ah, sim. E se ele nunca morreu? Essa é a teoria que transforma Malkavi num monstro adormecido. Ela diz que ele não foi destruído, mas terrivelmente ferido. E foi forçado a um sono profundo, um torpor, num labirinto de túneis sob Jerusalém. E ele não está só dormindo. Ele ainda tem influência, mesmo inconsciente. Uma influência catastrófica.
A lenda diz que a carnificina das cruzadas, com tanto sangue e sofrimento, o despertou brevemente. Brevemente. Foi uma onda de choque psíquica, uma maré de loucura e violência que varreu a cidade, piorando o conflito. Uma pequena amostra do que aconteceria se ele acordasse de verdade. Então, nessa versão, ele não é um espírito numa rede. Ele é uma arma de destruição em massa geológica e adormecida. Um cataclismo esperando para acontecer. Perfeitamente colocado. E isso nos leva direto para as ameaças das noites atuais na cronologia das fontes. Com um poder desses latente, é claro que várias facções estão numa corrida para controlá-lo. Os Baali, os infernalistas lá do começo da nossa história, eles voltam aqui, né? Voltam, e com um plano terrivelmente ambicioso. Acreditando na lenda dos 6 filhos, o objetivo deles é caçar os descendentes que carregam as porções mais puras do poder de Malkav. E o que eles querem fazer? O plano é diablerizá-los um por um, para essencialmente reconstruir Malkav dentro deles, absorvendo seu poder coletivo para fins demoníacos. E eles não são os únicos. As fontes mencionam outra entidade, um ser chamado Malakai. Malakai? O plano dele é diferente, mas igualmente assustador. Ele não quer se tornar Malkav, ele quer controlar a rede de loucura. Hackear a consciência coletiva. Isso. Inserir-se nela como administrador do sistema. Se ele conseguir, cada membro do clã vira um fantoche, um soldado em seu exército pessoal. Então a própria existência do clã, sua conexão única, virou o campo de batalha definitivo pelo seu futuro. Certo. Então vamos tentar juntar as peças. Temos uma figura que pode ser um fantasma na máquina, um herege executado ou um monstro adormecido prestes a acordar. No fim das contas, o que tudo isso significa? O fascinante é que a verdade factual é quase irrelevante. O poder real está na lenda. Cada versão da história serve a um propósito e revela algo sobre os temas centrais desse universo. Traição, heresia, a influência do passado. A ideia de que mesmo na morte ou quase morte, se pode sobreviver. Exato. Sobreviver, evoluir e continuar manipulando o mundo. E a rede de loucura se torna a metáfora perfeita para tudo isso. Perfeita. O que nos leva à pergunta fundamental. A rede é um dom que dá conhecimento e unidade? É uma maldição que perpetua a loucura do Criador? Ou é uma prisão? Uma prisão. Mantendo tanto Malkav quanto seus descendentes presos num ciclo de profecia e sofrimento sem fim. E a resposta, provavelmente, é que ela é as 3 coisas ao mesmo tempo. As fontes terminam com uma possibilidade, que é genuinamente arrepiante. Um último nó nesse emaranhado. E se os Baales, aqueles infernalistas de Cartago, já tiverem vencido? E se os sussurros na rede, as visões que atormentam o clã, não vierem mais de seu fundador, mas de seu inimigo mais antigo, que aprendeu a usar a conexão deles para corrompê-los por dentro? Uau! Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. O que acontece quando aquilo que une um povo se torna a ferramenta de sua própria